O que eu mais gosto de fazer quando eu tô no Canadá é ficar em lugares assim, parques que dê pra fazer trilha, dê pra andar de monociclo elétrico. Inclusive eu sei que eu tô devendo um vídeo um pouco mais detalhado sobre o hobby. Vai chegar, eu prometo. Enfim, eu pensei que a análise que eu trago aqui pra vocês hoje, do eNote da Penstar, podia muito bem ser aqui, no meio do mato. Então, esse eNote é um aparelho dessa nova classe de leitores digitais que incluem também a função de fazer anotações na tela. E, embora para a maioria de pessoas isso vai ser um supérfluo, para muita gente isso aqui vai ser muito útil, especialmente estudantes, gente que lê muito em material técnico, que precisa fazer anotação. E, honestamente, a pegada do aparelho é muito agradável. Ele é muito leve, como você pode ver, muito fininho e bem grande. Então, o texto, a informação na tela é bem detalhada. Você não tem que passar a página com a mesma frequência. Mesmo que fosse o caso, ele tem botões físicos de passar a página. E eu vou te falar, como eu sempre tive... Não, na verdade não sempre, os meus primeiros Kobos tinham botões físicos de passada de página também. Mas nos últimos anos, todos os meus leitores usavam apenas o toque na tela para passar a página. E eu vou te falar que isso é meio chato. Porque o que acontece às vezes é que a tecnologia de toque de tela, ela não é tão boa quanto de um celular, por exemplo. Então, às vezes você dá aquele toquinho na tela achando que isso vai ser suficiente para a página passar e não é. E aí você leva o olho para o topo da página e está na mesma página. É uma bobagem? Realmente é. Mas quem lê com frequência sabe o quanto isso incomoda, ao ponto de você desejar que o seu próximo leitor digital talvez seja de botão físico para passada de página. Então, o eNote ele tem uma série de botões aqui, 9 botões, e é interessante porque o botão do topo, ele sempre mostra um display com a legenda do que cada botão faz, o que é bastante útil. Uma coisa que eu não gostei nele, vou começar pelo que eu não gostei, que foi relativamente pouco. Ele não tem uma luz, então ele não pode ser lido à noite com a mesma conveniência que a maioria de leitores digitais. Ele também não tem toque na tela. A tela é sensível apenas ao toque da caneta, e eles enviaram duas, porque como é a única coisa que você pode usar para interagir com a tela, faz sentido eles te entregarem uma a mais caso você perca aquela primeira. Eu espero que isso não aconteça. Quero aposentar esse aparelho com as duas canetas intactas. Então tem isso. Eles fizeram isso para reduzir o volume e o peso do aparelho, então é por isso que o eNote é tão fininho e tão leve, tão confortável de segurar, mesmo por um período estendido de tempo. Ele tem mais ou menos o peso de uma revista, mais ou menos, tá ligado? Essa capinha aqui, ela é magnética, ela tem esses dois negocinhos aqui para alinhar com os dois buraquinhos aqui desse lado, então você faz assim e ela... cadê? Conecta. Ter que alinhar essas travinhas aqui nos buraquinhos faz com que recolocar essa capa da maneira como eu estou fazendo aqui seja um pouco mais desafiadora do que, por exemplo, as capas magnéticas dos iPads, né? Eu já tenho bem mais hábito com aqueles, então tem isso. Um botão aqui em cima que é o botão de sleep, liga e desliga. Aqui embaixo, carregar por USB-C, que é o padrão hoje em dia. Ele já vem com a capinha e, como eu falei, com as duas canetas. Essa função de escrever é bem mais gostosinha do que eu achava que seria. E eu vou te falar que ficar rabiscando nos meus livros, que era uma coisa que meu pai me dava muita bronca quando eu fazia quando era criança, eu queria poder mostrar isso pra ele e dizer, olha, ó, pai, agora ficar rabiscando meus livros. Os botões são todos customizáveis, então se você não gosta da configuração que eles oferecem quando você tira o aparelho da caixa, você pode mudá-los todos. Eu gostei bastante. Os botões que eu mais acabo usando são o de Home, o de passar e voltar a página e os de dar zoom nos caracteres. Embora, como eu falei, a tela é tão grande que você não vai precisar ficar alterando o tamanho da fonte tanto frequência assim. Eu coloco um tamanho que permita muita informação na tela para que eu não passe tanta página assim. Eu tô gostando bastante, cara. O que eu não gostei, como eu tinha falado no começo, a falta de iluminação, a falta de tela de um toque, embora isso é meio que... tem uma vantagem também. Uma coisa que é chata quando você manuseia leitor digital é que às vezes você toca acidentalmente na tela e aí passa a página. É um incômodo que esse aqui não tem. Duas coisas que eu não compreendi a decisão, mas felizmente é algo só do software, eles podem mudar isso facilmente. O aparelho ele vem na caixa com algumas funções que me parecem extremamente importantes desligadas, e eu não entendo por que isso acontece. Por exemplo, ele tem um acelerômetro, então, que eu desliguei, inclusive, mas quando você vira ele assim, ele reorganiza o texto na página, né, e ele pode até dividir entre duas páginas virtuais, para ficar mais parecido com um livro aberto, né? Você vira para o outro lado, assim, de cabeça para baixo, ele altera também, para caso você queira alternar a pegada e ficar ativando os botões com a mão direita em vez da mão esquerda. Ele vem com isso desligado, e à primeira vista me pareceu uma decisão estranha, e talvez você concorde, porque eu
fucei para ligar imediatamente, porque o tempo inteiro eu ficava, ok, tô com a mão esquerda, tá cansando um pouquinho, tá meio, eu vou trocar aqui e pronto. Os botões invertem proporcionalmente às posições que eles ocupavam antes, ou seja, o primeiro botão lá de cima é sempre a legenda, então se você virou de cabeça para baixo, aquele botão que ativava essa função, que era esse aqui, a função agora é atribuída a esse. Bem inteligente. O que eu estava dizendo é que começou a me incomodar as rotações acidentais, então eu desliguei. Talvez por isso venha desligado da caixa. Agora, um que eu não entendo eles enviarem isso com essa função desligada é a função que usa a capa aqui para ligar e desligar, na verdade, né, colocar em modo sleep e trazer de volta o livro que você estava lendo. Isso eu não tenho por que desligar, então é uma função extremamente necessária e era bem chato o uso do aparelho antes de eu ter ligado essa função, porque, como eu vou mostrar aqui, ele é um aparelho Android e ele tem um Android bem capado, que é o necessário para fazer isso aqui funcionar numa tela de e-ink dessa maneira, um processador mais lento, taxa de atualização mais lenta também. Então ele tem esse sisteminha aqui e aí você tem lá a estante dos livros, eu transferi alguns livros meus. Eu descobri depois, fuçando mais nele, que ele já vem aqui nos arquivos com um monte de livros de domínio público. Então, na verdade, ele já compra ele com um monte de livros aqui, em inglês, naturalmente. Pode parecer uma bobagem, e para a maioria de pessoas provavelmente é. Mas quando eu coloco os dois lado a lado assim, talvez fica evidente como esse aqui promove uma experiência de leitura mais agradável. Não apenas porque a tela maior comporta mais informação, você está passando página com menos frequência, mas também porque no caso do Kobo, o Clara Color, como você pode ver aqui, eu acho que nesse vídeo está bem evidente, o fundo tem... Eita, molhei aqui. O fundo é um pouquinho mais escuro do que a tonalidade do fundo aqui, do eNote. Então, esse é um problema atual dessa tecnologia de ink colorida. Eu suponho que os próximos modelos não vão ter esse mesmo problema, mas tá aí. Eu tava aqui fora lendo no meu Kobo, eu tô lendo aqui Presa, um dos livros do Michael Crichton que eu tô relendo esse ano. De 2 em 2 anos eu releio toda a coleção do cara. Tô relendo Presa, que é um que eu não lembro de ter relido. Talvez essa seja a primeira vez que eu tô relendo. Já aqui no eNote eu tô relendo Esfera. Esse sim eu já li muitas vezes, é um dos meus livros favoritos do Michael Crichton. E tá aí, toda vez que eu tô lendo isso aqui agora, isso aqui me parece, de forma geral, uma experiência mais agradável. É mais visível, o fundo tem um contraste melhor com o texto, mais informação na tela, ele é muito levinho, muito fino, é realmente extraordinário esse aparelho, cara. Eu tô gostando muito, bem mais do que eu esperava. Tem anotações que você pode fazer, tem um botão exclusivo para anotações, que é esse aqui. Quando você está na tela, você aperta esse botão aqui, esse aqui, né? E aí tem aqui uma tela para você rabiscar e tal, fazer anotação rápida. Quando você vira do outro lado, a parte de trás, ela age como uma borracha. Aqui, ó. Vocês estão para ver tão bem aí, mas tá aí. Aí você pode sair apagando, então você apaga uma seleção assim, ó. Cadê? Apaga assim, ó. Apaga uma seleção e aí está. Deleta. Isso é bem legal. Para quem faz anotação com mais frequência, talvez seja bastante útil ter isso na mesma função, no mesmo aparelho onde você lê os seus livros, né? Então, o que eu não gostei falando sobre os livros a propósito é que a forma de transferir livros para ele eu achei um pouco... tem mais atrito do que eu estava acostumado. Com o Kobo, eu plugo o Kobo em qualquer computador, Mac ou PC, né? E aí ele aparece como um thumb drive e eu arrasto os EPUBs para dentro e acabou. Eu desplugo, aparece lá já na home do aparelho. Com esse aqui, eu não sei se eu estou fazendo algo errado. Tem duas funções, duas formas de fazer isso. Você pode transferir pelo cabo USB-C aqui, mas eu tive alguns problemas no reconhecimento desse aparelho com o meu Mac. E eu estou também passando pelo processo de aprendizado de usar o Mac, então eu tô bem sem paciência. Agora eu vou te falar que essa função aqui, poder estar vendo o retorno do celular, é bem prática. Então eu falei, foda-se esse cabo aí, qual é a outra forma? Vamos ver como é essa transferência por Wi-Fi. E ela é bem prática até. Ele tem um IP que quando você loga, nesse IP, estando os dois aparelhos na mesma Wi-Fi, tanto o meu Mac quanto o eNote, aparece imediatamente lá na página, os livros que você tem no aparelho, e aí basta se arrastar o EPUB para esse espaço, e aí ele vai aparecer aqui nesse bookshelf, que é uma área que aparece na home do aparelho. Você pode customizar a área aqui. E aí, só que aqui tem um problema, ele não vai imediatamente aparecer aqui. Tem uma outra área aqui dentro desses livros, intitulada, aqui ó, você vai em Books, aí você vai achar aqui uma pasta que diz Wi-Fi Transfer. Aí você tem que abrir aqui, aí ir no livro e aí importá-lo para a sua coletânea. É um pouquinho chato, sendo sincero, né? Então essas foram as coisas que eu não gostei sobre o eNote. Mas tendo dito isso, eu vou te falar, eu achava que eu ia fazer a análise e aí postar o vídeo e na sequência vendê-lo, porque eu não conseguia me ver usando isso aqui, já que eu já tenho um Kobo que me atende também, é mais portátil e tudo mais. Mas
se você é alguém que gosta de ter o prazer durante a leitura ou do uso de aparelhos, tem alguns aparelhos que são mais gostosinhos de usar. Tem muita gente que gosta de aparelho da Apple justamente por isso. Definitivamente é o meu caso com o iPad. Eu tive um monte de tablet Android, eu gosto de Android, mas o iPad ele é mais ajeitadinho, sabe? Então, mesmo com as deficiências desse aparelho, eu entendo, eu compreendo por que eles queriam algo tão leve, tão... Cara, você tira isso aqui ainda por cima, nossa, é gostoso, tá ligado? De usar. Não tem isso. Não tem tela de toque, não tem iluminação, e a transferência dos livros pro aparelho eu achei um pouquinho mais complexa do que eu estava acostumado. Tendo dito isso, a experiência de leitura nisso aqui é muito gostosa, cara, na moral. Então, se você faz muita anotação, se você lê muito livro técnico, se você estuda, tipo, dá vontade. Eu fico imaginando como é que seria a minha vida estudantil se eu voltar a estudar alguma coisa. Com essa capacidade de fazer anotação, assim, carregar todos os meus livros técnicos num negócio que é gostoso de manusear. Ele é grande e o espaço que a tela oferece pro texto é muito gostoso. É como se você estivesse lendo uma revista, tá ligado? Tipo, muito bom, cara, muito bom mesmo. E se você gosta de mangá, porra, seria foda, né? Eu não coloquei nenhum mangá aqui. Só tem um mangá que eu realmente gosto, que é Uzumaki, que eu releio Uzumaki anualmente durante o período de Halloween. Eu amo Halloween, é parte do motivo pelo qual eu planejei a minha viagem para o Canadá esse ano pra estar aqui no Halloween. Então, eu vou ler Uzumaki nisso aqui. Eu devia ter carregado já, né? Vacilo, eu vou fazer isso na próxima vez. Enfim, gente, se você gostou, deixa aí embaixo nos comentários que outro aparelho semelhante você gostaria que eu resenhasse aqui no canal. Se você tem alguma dúvida específica sobre esse modelo, coloca aí embaixo nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo. É isso, vou ficando por aqui e até a próxima.